Acompanhe a situação a seguir. Ângela estava com um dado honesto de 6 faces em suas mãos e lançou um desafio à sua amiga Elisa. Ela lançaria um dado diversas vezes e antes de cada jogada, Elisa deveria dizer com precisão qual a face estaria voltada para cima. Então você já vê logo de cara aí que é complicado, não é isso? Você vai tentar adivinhar. Você nunca vai saber a face correta. Então aí você já tem uma ideia do que é um experimento aleatório. Você tem o conhecimento de que num dado eu tenho as faces que vai de 1 até 6. Você não pode antecipar um resultado antes de cair. Então aí você já tem a ideia de um experimento aleatório. Então essa antecipação é como se fosse uma adivinhação. Você vai tentar adivinhar. Se você acertar, ótimo. Mas você não vai acertar todas as vezes. Então, Ângela obterá o mesmo resultado toda vez que lançar o dado? Não podemos afirmar isso com certeza, pois cada lançamento pode gerar um resultado diferente. Então, Elisa não poderia saber com antecedência qual face estaria voltada para cima. Essa é a ideia do experimento aleatório. Okay? Do ponto de vista matemático, um experimento que, quando repetido várias vezes sobre as mesmas condições, gera resultados diferentes, okay? Que não podem ser determinados com antecedência, é chamado de experimento aleatório. Outra coisinha também que a gente conhece como experimento aleatório e a gente nunca percebeu é aquele lançamento de moeda. Quando a gente fala assim, cara ou coroa, você tem duas possibilidades. Você pode tentar adivinhar quando você joga a moeda para cima de cair cara ou coroa. Okay? Você não vai acertar todas as vezes. Você vai tentar adivinhar. Essa é a ideia. Outro de experimento aleatório são as loterias. Okay? A Mega Sena é experimento aleatório. A ideia de experimento aleatório. Você vai lá jogar para tentar ganhar na Mega Sena. Só que você... se você for sortudo, você adivinha os 6 dígitos. Ou seja, no universo de 50 números que são jogados, você não tem como acertar todas as vezes. Por isso que é tão difícil ganhar na Mega Sena. Então, aí você já vê a ideia de experimento aleatório. Bora lá. E aí ele deixa bem claro assim, experimento aleatório é qualquer experimento que, quando repetido diversas vezes, sob as mesmas condições, expressa entre as possibilidades resultados imprevisíveis. Se um experimento não é aleatório, ele é chamado de determinístico, ou seja, eu sei que eu vou acertar, eu vou falar e eu sei que eu vou acertar. Então isso aí é chamado experimento determinístico. Agora considere outra situação. Durante a festa junina de uma escola foi construída uma barraca para a distribuição de prêmios aos participantes. A gente fez o comentário sobre esse experimento aqui, onde ele dizia assim, olha para cá. Cada participante deve lançar 2 dados honestos. Se a soma dos números da face superior for maior que 10, ele ganhará o prêmio. Veja todas as possibilidades de pontos ao lançar os dados. Para quem não entendeu o que está significando isso aqui, como é que funciona? Você tem 2 dados. Se o primeiro dado só cai 1, o segundo dado você tem 6 chances de cair números diferentes. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fez o experimento com todos os casos. Então se o primeiro dado caiu o número 2, ele vai cair, o segundo dado pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então ele está fazendo todas as previsões possíveis, ok? Ele está determinando todas as possibilidades da soma de todos os valores quando eu lançar 2 dados. Então a gente viu o seguinte aqui, eu tenho no primeiro dado 1, 1, depois 1, 2, na primeira jogada. Pode acontecer isso. Só que nenhuma dessas possibilidades, se vocês observarem aqui, a soma deu maior do que 10. O máximo que pôde acontecer aí foi dar 7. A mesma coisa vai acontecer aqui, Nenhum desses aqui
a soma, ao lançar os dois dados, vai dar maior do que 10. O máximo possível qual é? 6 mais 2, 8, não é isso? A mesma coisa acontece aqui, ó. Nenhuma dessas possibilidades de jogada, se o primeiro dado cai 3, o outro cai 1, depois cai 3 de novo, o outro cai 2, nenhuma dessas possibilidades aí é possível gerar um número maior do que 10. O máximo possível aí é 9. Bora ver o outro. O outro eu vou ter o seguinte: o máximo possível aí é 10, só que ele quer o quê? Só vai ganhar o prêmio se for superior, ou seja, for maior do que 10. Igual a 10 não vale. E aí sobraram as últimas duas formas aqui, ó. E aí ele chegou no formato aqui, ó, 5 mais 6. Depois aqui eu tenho 6 mais 5 e 6 mais 6. Ou seja, de 36 possibilidades, eu tenho 3 chances de que a soma seja maior do que 10. Isso não quer dizer que se eu jogar 36 vezes, ok? Uma dessas 3 possibilidades vão cair 3 exatamente. Vou cair mais do que 10 exatamente. Não é, gente. Isso aí é um estudo das possibilidades. Se eu jogar os dois dados, o primeiro vai cair um 1, depois vai cair um 2, depois vai cair... Não é assim que funciona a probabilidade. Ok? Então, a probabilidade faz um estudo desse experimento, e aí dentro desse estudo do experimento, nós vamos ver as possibilidades que ele tem. Então, nesse caso de 36, nesse estudo que nós estamos vendo aí, apenas 3 chances de que a soma desses dois dados pode ser maior do que 10. Pois é, isso mesmo, Maria Luísa, pode cair repetidamente. O que acontece? Isso é um experimento aleatório. Experimento aleatório funciona dessa forma. A gente nunca vai determinar aquele resultado exato. Como ele já disse, quando dá um resultado exato, é um determinístico. E a gente, nesse experimento aí, nunca vai poder ser determinístico. Vamos lá. E aí ele deu os pares ordenados. Esses pares ordenados que estão aqui, por que pares ordenados? Estão em ordem, em forma de par. 1, 2, 3. Se você contar aqui, dão 36 pares ordenados. São todas as possibilidades de obtenção. Não quer dizer que vai cair sempre, como a gente estava discutindo agora. Isso daí também é chamado de espaço amostral. Então, o que é o tal espaço amostral? O espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis na ocorrência de um experimento. Por exemplo, em uma moeda, nós temos cara. Deixa eu botar de outra cor que é melhor, de branco. Cara e coroa. Não é isso? Eu tenho as faces da moeda que a gente pode cair cara ou coroa. Esse experimento, ele é aleatório ou determinístico? Se eu disser assim, olha, é aleatório. Eu vou jogar a moeda para cima e vou dizer, olha, vai cair cara. Ele vai cair exatamente cara? Eu não posso prever isso, não é isso? Pronto. Se eu jogar se eu jogar essa moeda 2 vezes, eu posso dizer que as 2 vezes ela vai cair cara? Não, não é isso? Nunca. Agora vamos pegar 2 moedas. 2 moedas. É imprevisível. Vamos pegar 2 moedas agora. Olha só. A primeira moeda tem cara ou coroa, a segunda moeda a mesma coisa. Cara, coroa. Olha lá, primeira moeda, segunda moeda. Agora o que eu tenho aqui, eu vou lançar as 2 moedas de vez.
Ok? São duas moedas ao mesmo tempo. Me diga aí qual o espaço amostral dessas moedas, dessas duas moedas. Só lembrando, o que é o tal espaço amostral? São todas as possibilidades. Pense assim, ó, vou jogar as duas ao mesmo tempo. As duas podem cair o quê? Cara e cara. Não estou dizendo que vai cair exatamente. Ela pode cair o quê? Cara e coroa na segunda. Então vamos dizer aqui, ó, essa é a primeira moeda, essa é a segunda moeda. Coroa. Aí a primeira pode cair coroa e coroa. Depois pode cair coroa e cara. Agora minha pergunta. Existem outras possibilidades a não ser essas daí? Tem mais do que isso? É possível ter mais? Se eu jogar mais vezes, vai acabar tendo uma repetição. Concorda comigo? Isso aí é chamado espaço amostral. Então, o espaço amostral, quem é o espaço amostral se eu ficar lançando essas duas moedas para obter resultados? Os resultados possíveis são cara e cara, depois cara e coroa, depois coroa e coroa, depois coroa e cara. Ou seja, meu espaço amostral contém quantas possibilidades? Contém 4. Concorda? Agora, quantas possibilidades eu tenho de que as duas caiam coroa? Presta atenção. Olha aí no experimento que nós fizemos, nesse espaço amostral, ó, nesse experimento aleatório, tem um espaço amostral. Se eu atiçar as duas moedas para cima, preste atenção, duas moedas ao mesmo tempo. Eu fiz o experimento com as duas. Quantas chances eu tenho de que as duas caiam coroa? Não, gente. Olha direito aqui, ó. Olha aqui o experimento. Olha o experimento aqui. Qual desses experimentos aí as duas moedas caíram coroa, gente, ao mesmo tempo? Isso. Então, ó, foi aqui, ó, foi o único momento em que as duas caíram coroa. Então, ou seja, eu tenho uma chance em 4 de que as duas caiam coroa. Não tem problema não, Brenda. Depois você vê a aula. Então é o seguinte, olha só. Então, nesse experimento aleatório, eu obtive o quê? O meu espaço amostral. Quem é o espaço amostral? É esse que está todo de branco aqui. Ok? Aí agora vocês vão ver o seguinte. Esse resultado que eu obtive aqui, ele é chamado de evento. Vou voltar para aqui para a tela. Pronto. Vamos lá. E aí, considerando que, para ter direito ao prêmio, o participante deve lançar 2 dados e a soma dos números da face superior deve ser maior que 10, podemos construir um subconjunto de espaço amostral com essas condições. Foi o que a gente viu aqui, não foi isso? O único momento em que a soma vai dar igual, ou vai dar igual não, vai dar maior do que 10. Esse resultado daqui é chamado de evento. Então, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. O que foi que a gente falou de lá do cara e coroa, quando eu disse para você assim, ó, naquele momento ali, qual a única chance que eu tenho de que as duas moedas caiam coroa? Foi uma, não foi isso? Então, aquele resultado dali, ele é chamado de evento.
Então vamos repassar aqui. O que é o experimento aleatório? O experimento aleatório é qualquer experimento que, repetido diversas vezes, nas mesmas condições, apresenta entre as possibilidades resultados imprevisíveis. Foi o caso do cara e coroa, foi o caso do lançamento do dado. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis. Quando eu peguei ali o cara e coroa, fiz todas as possibilidades que eu tenho quando eu jogo a moeda, porque todas as outras vão ser repetições. E aqui no livro tem aqui, ó, o outro espaço amostral, que são todas as possibilidades, ok? Quando eu lanço dois dados. Bom, e o evento? Evento, aí ele finaliza. É qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, se eu digo, olha, quantas chances eu tenho? Agora dá uma olhada aí em todos esses pares ordenados, que eu vou fazer uma pergunta aqui. Quais são os eventos em que a soma dos valores seja igual a 3? Quais são os eventos possíveis? Que a soma dê igual a 3, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ou você dá uma olhadinha aqui, nesse grandão aqui, ou dá uma olhadinha para cá, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Diga aí. Alguém está tentando falar. Isso. Pronto. Correto. Aqui, ó. Os possíveis são esses. 1 mais 2, 2 mais 1. Esse é o evento. Não há outro evento aí, que a soma seja igual a 3. Ou seja, de 36 possibilidades, eu tenho apenas 2 onde a soma seja igual a 3. Então, isso aí é o evento. Alguma dúvida? Tá tranquilo agora? Entendeu o que é um espaço amostral, o que é um experimento aleatório, o que é um evento, ou ainda tem dúvida? Pronto. Vamos lá, vamos prosseguir então. Só voltando aqui, a gente não vai ficar preso o que a gente já falou ontem aqui, ó. Só para lembrar que o par ordenado do 1, 2 é diferente do 2, 1. Para não falar assim, ah, mas professor, quando o senhor falou assim, a soma tem que dar 3, 1, 2 e 2, 1 é a mesma coisa. Não. Por que não é a mesma coisa? Porque quando eu tenho 1, 2, o primeiro dado cai 1, o segundo dado cai 2. No outro evento, o primeiro dado caiu 2, o segundo dado caiu 1. Então, são diferentes. Ok? Agora, quando você tem 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, eles são considerados pares ordenados iguais, ok? Então vai ser considerado apenas uma vez. Bom, então aí ele dá exemplos de outros experimentos aleatório e espaço amostral. Então, lançamento de dado honesto de 6 faces, ok? 1 apenas, ele está falando aí. Então, quais são as faces possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse daí é o espaço amostral. E aí se eu dissesse assim, olha, dentro do espaço amostral, vamos falar aqui mais uma vez, rapidinho, para ver se vocês compreenderam. Vou dar mais um exemplo aqui. Temos um dado, um único dado. Presta atenção, um único dado. Vamos fazer um experimento aleatório aqui. Nesse dado, qual é o espaço amostral?
Estou esperando. Qual é o espaço amostral? Gente, espaço amostral são todas as possibilidades que eu tenho ao lançar um dado honesto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Minha pergunta. Agora eu quero um evento aqui. Meu evento é o seguinte. Cair ao jogar um número par. Qual é o evento? Não, preste atenção. Eu estou lançando um dado. Preste atenção. Eu estou lançando um dado. Qual é o evento quando se eu disser assim, olha, que caia um número par? Quais são aí as possibilidades de ser um número par? Olhe lá o espaço amostral, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o espaço amostral, que são todas as possibilidades ao lançar esse dado. Lancei esse dado e digo assim, olha, que caia um número par. Quais são as possibilidades que eu quero? Quais são as possibilidades que eu tenho? Isso, Maria Luísa. 2, 4 e 6. Ô, gente, tá difícil assim, é? Eu botei 3, ó. 2, 4 e 6. Esse é o evento. Bora ver se vocês estão atentos. Então quer dizer que eu tenho 3 possibilidades. Vamos usar um outro evento aqui, ó. Ser um número primo. Agora eu quero ver. Bora lá, sextona, de ser um número primo. Quais são as possibilidades aí? Tem 7 no dado, Adriele? O dado vai de 1 até 6. 1 é primo, gente. Vou puxar a orelha virtualmente aí. Quero ver como é que vai ser. Oi, repete. Eu não ouvi o primeiro número. Gente, nós estamos num dado. Como é que você está falando 7 e 11? O dado só vai de 1 até 6. Ah, ai, 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 ai. Responde para mim aí o que é um número primo. Não, não é isso. É parecido, mas não é isso daí. Não, tá errado. Gente, um número primo tá errado. Um número que só possui 2 divisores, 1 e ele mesmo. Cuidado, ok? 2, 3 e 5. Agora eu ouvi o correto. 2, 3 e 5. 2 é o único número primo que é par. Não, eu quero todos. Pronto, vamos lá. É porque eu não ouvi, gente. Eu estou perguntando várias vezes, estou vendo um monte de gente falando e estou ouvindo o chat. Tudo bem, vamos lá.
2, 3 e 5 são os 3 únicos números primos que eu tenho dentro das possibilidades. Então, isso daí é um evento. Ok? Então, eu tenho todo isso daí. Tudo que a gente acabou de explicar, apenas um dado dentro de probabilidade. Ok? O experimento aleatório, ou seja, eu estou fazendo o lançamento de um dado honesto. O espaço amostral, que são todas as possibilidades de um único dado honesto, que é 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu criei 2 eventos. Um primeiro evento foi de cair um número par. Aí as possibilidades eram 2, 4 e 6. Depois eu criei um outro evento de ser um número primo. Ou seja, eu posso criar vários eventos. Isso depende da pergunta que vai ser feita. Ok? Vamos lá então. Vamos continuar. E aí a gente vai para princípio multiplicativo de contagem. Essa parte daqui são todos exemplos, ó, gente, são todos mais exemplos de experimento aleatório, além de experimento aleatório, você vai ter espaço amostral e de eventos. São todos exemplos. Bora lá. Vamos ver o princípio multiplicativo da contagem. Como é que funciona, porque a gente tem que fazer alguma atividade hoje. Se um experimento é composto de mais de uma etapa consecutivas e independente, então, para saber o número de possibilidades desse experimento ocorrer, basta multiplicar o número de possibilidades de ocorrência, ok, de cada etapa. Esse procedimento é chamado de princípio multiplicativo. Por exemplo, vou voltar aqui, ó. Vamos ver aqui nesse lançamento de 2 dados, esse primeiro parte daqui, ó. Vamos aplicar o princípio multiplicativo aqui, ó. Um dado, ele contém 6 faces, não é isso? Só que eu tenho 2 dados. Como é que eu vou fazer esse princípio multiplicativo funcionar? Eu tenho 6 possibilidades, está vendo aqui? Para cada experimento, no total de 6, ó. Então eu tenho 6 vezes 6, 36. Por isso o tempo inteiro eu estava falando para você, olha, eu tenho 36 formas, 36 maneiras de obter esse resultado e apenas 3 chances de que seja maior do que 10. Daí eu apliquei o princípio multiplicativo. Vamos voltar aqui. Oi. Pergunte. Bora lá. Aí ele tem aqui, ó. Observe que no exemplo 3, esse exemplo daqui, ó, que foram lançados 2 moedas, o número de possibilidades de ocorrência da primeira moeda é 2, ou seja, pode ser cara ou coroa, e o da segunda moeda, a mesma coisa, cara ou coroa. Assim, o número de resultados possíveis, lembra que a gente fez lá o experimento com as 2 moedas? Ou seja, o espaço amostral vão conter 4 elementos. Então, 2 vezes 2. Então, 2 possibilidades da primeira, 2 possibilidades da segunda moeda. 2 vezes 2, eu vou ter um espaço amostral com 4 elementos. Quais foram eles? Lembra? Cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara. Então, foram 4. Vamos continuando. Princípio. E aí, vamos começar aqui pelo exemplo. Sei que vocês estão com o livro aí, eu não gosto nem de fazer esse exemplo do livro, que vocês veem a resposta e não tem nem graça. Mas eu quero que vocês entendam. Aí você tem aqui, ó. Joana, Paulo e Roberta precisam decidir se vão ou não ao parque de diversões. Para isso, eles realizarão um experimento aleatório. Cada um deles lançará ao mesmo tempo uma moeda. Para cada moeda, se a face voltada para cima for cara, o voto para ir ao parque é S, ou seja, sim. Se for voltada para coroa, é um voto para não ir ao parque. Escreva o espaço amostral para esse experimento. Como é que vai funcionar esse experimento daí? E aí? Aí você tem aqui o seguinte. Você tem 3 moedas.
E aí ele mostra para você aqui, ó. Nesse experimento, você tem aqui, ó, Joana, Paula e Roberto. Vamos dizer que na ordem, ó. Joana, Paula e Roberto, quando os 3 lançaram ao mesmo tempo, caiu sim, sim e sim. Ou seja, o que foi que aconteceu? Caiu cara, cara, cara. Não foi isso? Depois lançaram de novo. Aí caiu sim. Foi isso? O outro caiu sim. Aí o terceiro caiu não, que foi de Roberta. Aí depois de novo lançaram. Aí depois caiu sim, caiu não e sim. Lançaram mais uma vez. Aí saiu sim, não e não. Lançaram de novo. Caiu não, sim, sim. Lançaram mais uma vez. Caiu não, depois não e caiu sim. Mais uma vez. Caiu não, não e não. Então, acabei de fazer o que aí? Quando foram lançadas as 3 moedas ao mesmo tempo, acabei de montar o espaço amostral. Ok? Esse espaço amostral, que compõe de 6, não é isso? Eu repeti algum aqui. Sim, não, não. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá certo. Que compõe de 7 chances. O que é que vai acontecer? Ele diz assim, ó. Para cada moeda, se a face voltada para cima, sim ou não. Então, escrevemos o espaço amostral. Então, resolvido. O espaço amostral é esse daqui. Acabou. E aí na letra B ele fala assim, descreva o evento em que pelo menos 2 votos são favoráveis para ir ao parque. Pelo menos, ok? Pelo menos significa que se 2 ou mais deram sim, não é isso? Então, esse daqui foi o primeiro. Então, sim, sim, sim. Depois, nós tivemos outro. Esses 2 aqui também deu sim, sim, não. Esse daqui também deu sim, não, sim. Aqui não foi possível que, ó, deu apenas 1 para ir ao parque. Aqui deu 2 para ir ao parque, então não, sim, sim. E todos os outros restantes nenhum deu. Ou seja, dentro desse espaço amostral, o evento em que ele cobra é descreva, ó, pelo menos, ó, o evento em que pelo menos 2 votos são favoráveis à ida ao parque. Então foram quantos eventos? 4. Ok? É assim que vai funcionar. Vamos voltar para cá. Então respondemos. E evento complementar, para finalizar e a gente ir para a atividade. Chama-se evento complementar, okay, de um evento, o conjunto formado por todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a esse evento. Veja o exemplo a seguir. Quer ver que é um evento complementar que a gente acabou de falar? Quando eu perguntei para vocês assim, quando eu lancei os dados, quando eu lancei o dado, o evento o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu perguntei a vocês, olha, me mostra aí, me deu aí o evento em que eu tenho possibilidade de ser número primo. Alguns falaram 7 e 11. 7 e 11 são números primos, não são? São. Mas ele não faz parte desse espaço amostral.
Então, se ele não faz parte desse espaço amostral, ele é chamado de evento complementar. Ele é número primo, mas não faz parte desse espaço amostral. Ok? Ele não pertence. Então, quando eu perguntei para vocês, olha, me diga aí dentro, eu quero saber o evento em que eu consiga números primos. O resultado correto era 2, 3 e 5. Aí alguns alunos falaram 7 e 11. São números primos, está correto. Mas esses números primos 7 e 11 não pertencem a esse espaço amostral. Então, ele é um evento complementar. Entenderam? Pronto. Então vamos ver aqui o seguinte. Eu quero essas duas questões aí para a gente começar. Quero que vocês resolvam essas duas questões. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, porque eu falo muito. Ainda temos 10 minutos. Dá tempo de vocês fazerem. Faça essas duas questões aqui. 1, 2. A gente falou de um monte aí. Dá para responder rapidinho aí. Vamos lá. Me dê aí 3 exemplos de experimentos que sejam aleatórios. Não. Experimento. Gente, a gente fez tanto experimento aqui. Agora falou sobre tanto experimento.
Lançamento de dado honesto, gente. Isso, lançamento de moeda. Lançamento de moeda honesta, lançamento de dado honesto. O que mais? Loteria. Loteria. Lançamento de moeda. Eu não ouvi. Bingo. Isso. Pronto, ele pediu 3, mas está certo também. E não aleatório. Gente, ó. Não aleatório seria determinístico. O que você sabe que vai acontecer, que é o que você tem ideia que realmente vai dar certo, vai funcionar. Por exemplo, se você soltar uma pedra na piscina para ver se ela vai afundar ou não, você vai acertar o que vai acontecer com ela? Não? Então ela não vai afundar? Então, se eu disser assim, olha, eu vou botar uma pedra aqui, ó, na piscina. Ela afunda ou não afunda? Afunda, claro. Então isso aí não é um experimento aleatório. Ele é determinístico. Você sabe que ele vai afundar, então você vai acertar sempre. Ok? O que mais? Eu vou colocar assim, ó, um gelo. Eu vou botar assim, olha, e vou perguntar para você, ó, vou colocar esse gelo em cima, botar aqui o gelo no chão. E vou perguntar para você, esse gelo, ele vai passar para o estado líquido ou não? Lógico. Então não é aleatório, é determinístico. Você sabe que ele vai virar líquido. Pensa em mais outro. Malvada. Isso mesmo. Pronto. Pronto. Entendeu como é que funciona? Pronto. Vamos lá. Não aleatório significa que você vai acertar com toda certeza. Isso. Justamente. Você não sabe o que é que vai acontecer. Então a gente viu aí vários exemplos. Bora lá. Um casal pretende ter 3 filhos. Então, esse daí parece muito com aquele do sim, não. Sim, não. Ok? Preste atenção. Quanto ao sexo das crianças, escreva o espaço amostral usando M para sexo masculino e F para sexo feminino. Preste atenção, são 3 crianças. Repare que você sabe que não há possibilidade de adivinhar. Ok? A gente pode criar um espaço amostral, que é isso que ele vai pedir. Levando em consideração a ordem dos nascimentos. Então você tem aqui primeiro, escreva o espaço amostral em relação ao sexo dos prováveis filhos dos pais de Luciana, use M para masculino e F para feminino, levando em consideração a ordem dos nascimentos. Bora lá. Me diga aí. Ó, se ele pede para considerar a ordem dos filhos, Luciana é filha única. Ele quer, então vai ter mais 2. Então, Luciana é menina, então vai ser logo feminino de cara, não é isso? Vamos ver o primeiro espaço amostral aqui. Então, o primeiro elemento tem que ser F,
Então vamos lá, por conta de Luciana, que é a única filha. E aí eu posso ter Luciana mais 2 meninos. Não é isso? Isso, Luciana mais 2 meninas. Isso, Luciana, um menino e uma menina, então é M mais F. E mas aí em relação ao que é que vai acontecer, falta esse, né? Já colocamos aqui. Então F, olha só, Luciana, esse casal já tem ela como filha, então a gente não pode criar, não pode colocar 3M, entendeu? Porque já tem uma filha. Então vamos lá. Então falta o que aqui? Luciana mais uma menina e um menino. Pronto. Tá aí o nosso espaço amostral. Se esse casal não tivesse Luciana, ok? Se esse casal não tivesse Luciana, eu fiz a questão 3 ao invés da questão 2, não foi? Agora que eu tô olhando. Coloque esse resultado aí na questão 3. Por favor, gente. O professor se atrapalhou aqui. Coloque esse resultado na questão 3. Se, no caso da questão 3, deixa eu vir para cá. Feminino, que é Luciana. Aí eu tenho masculino, masculino, ou seja, menino, menino. Depois Luciana, menina, menina. Depois Luciana, um menino e uma menina. Depois Luciana, uma menina e um menino. Pronto. Bom, no caso da questão 2, vai ser diferente. Na questão 2 eu vou ter que completar todas as possibilidades. Então deixa esses que estão aqui já. Aí eu vou considerar aqui, ó, masculino, 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 ou seja, 3 meninos. Já tem aqui, entendeu? M, F, F. Depois M, M, F. Falta um. Depois M, F, M. Tá aí todas as possibilidades. Esse casal não tem filhos. Então são todas as possibilidades aí.